Outra coisa, vamos fazer agora uma divisão entre software, mas entre software básico, software utilitário e software aplicativo. Agora eu quero pegar software e subdividir em 3 termos que aparecem muito nas provas de concurso. O termo software utilitário, o termo software básico e o termo software aplicativo. E ver a diferença entre esses 3 termos. Vamos começar aqui pensando no termo software básico que eu acabei de colocar aqui. Antes de te mostrar exemplos, observa comigo. Quando tu fala de software básico, qual é a ideia de um software básico? Normalmente o software básico é associado àquele tipo de programa de computador, aquele tipo de software que serve de base para que outros programas possam funcionar. Ou que oferece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Então o software básico é chamado assim quando ele serve de base para que outros programas possam funcionar, ou quando ele fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Aí ele tradicionalmente vai ser conhecido como software básico. Beleza, vamos aos exemplos aqui, ó. Windows e Linux. Como a gente já viu em aula, o Windows e o Linux são exemplos de sistemas operacionais. O Windows é um exemplo de sistema operacional e o Linux também é um exemplo de sistema operacional. Vamos pegar um deles, vamos pegar o Windows, só para te bater um papo aqui comigo, certo? Pensa bem no teu computador aí com o Windows instalado. Quando tu liga o teu computador, tu não espera o Windows carregar para depois utilizar os outros programas? Pensa comigo, tu ligou o teu computador e ficou esperando o Windows carregar. Depois que o Windows carregou, e agora tu digitou lá, escolheu o teu nome de usuário, digitou a tua senha e entrou na tua área de trabalho, então fez o teu logon na tua seção de usuário do Windows, agora tu tem lá um monte de ícones com vários programas para utilizar e tu resolve usar o Word. E agora tu está usando o Word como edição de texto. Te pergunto, tu primeiro esperou o Word carregar para depois usar o Windows? Ou na verdade tu primeiro esperou o Windows carregar para depois usar o Word? Ah, professor, lá em casa eu ligo o computador, espero o Windows carregar e depois é que eu vou usar o Word. Então o Windows está servindo de software básico, porque ele está servindo de base para outros programas funcionar. Se tu esperou o Windows carregar para depois usar o Word, quem está servindo de base para o Word funcionar? O Windows. Porque se tu esperasse o Word carregar para depois usar o Windows, então quer dizer que o Word seria software básico, mas não é assim que acontece. Percebe? Tu espera o Windows carregar para depois usar o Word, para depois usar o Excel, para depois usar o PowerPoint, para depois usar outros programas. Isso quer dizer que o Windows é software básico porque ele serve de base para que outros programas possam funcionar. Assim é com o Linux também. Quem tem no seu computador instalado o sistema operacional Linux, espera o Linux carregar para depois usar os outros programas. Então o Linux, que é sistema operacional, também é software básico. Então quando é sistema operacional, nós chamamos de software básico porque eles servem de base para outros programas funcionarem. Ou ainda, eu poderia dizer que o software básico fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Claro, observa, um sistema operacional fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Por isso o nome sistema operacional, porque fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Então o próprio nome já diz, se ele fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador, o sistema operacional é software básico. Perfeito, sem dúvida nenhuma, sobre o significado de software básico em relação às provas de concurso.